Pessoal, aí, tá gravando. Boa noite oficialmente. Boa noite para quem entrou depois que eu falei para abrir a Oficialmente câmera. aberta a sessão. Foi oficialmente aberta a sessão. Vou pedir para quem puder, quem a internet segurar, abrir a câmera para a gente conseguir se ver. Inevitavelmente, até o balancinho de cabeça, enquanto a gente está falando uma coisa, dá uma certa noção de que a gente está. Sabe essa coisa entre o que se diz e o que se escuta? A gente nunca sabe se a mensagem chegou e como é que ela chegou, né? Saber a gente não vai saber, aí já é poder demais, né? A gente não tem esse Por controle. exemplo, se alguém fizer assim, eu já sei que Já tem alguma falei noção. uma coisa aqui sem... Então, meio para a gente, pelo menos, ter um termômetro, se a gente está indo rápido, devagar, se está compreensível ou não está compreensível. Então, vamos lá, só fazendo um apanhado para quem chegou agora. A gente está estudando 6 paradigmas do gozo. Por que fomos do Jacques Miller? O texto está no grupo do WhatsApp. Por que fomos para este texto? Estudando aquela tese de doutorado sobre o sujeito na contemporaneidade, mas quando a gente estudou sintoma, nós fomos lá, quando estudamos sobre identificação, fomos lá. No capítulo sobre o gozo, sentimos que andaríamos melhor se a gente saísse da tese e fosse para o texto de Jacques Miller, e então voltamos à tese depois, tudo bem? Mas a gente não saiu, né, do percurso da tese, né? Agora, se a gente tivesse contexto da tese, a gente estaria estudando exatamente isso aqui, os 6 paradigmas do gozo. Então, a tese estudou sobre sintoma, estudou sobre identificação e está estudando sobre gozo. E estamos estudando sobre gozo agora. E a gente vai utilizar hoje tanto 6 paradigmas do gozo, mas também vai fazer um percurso... Não, é só os 6 paradigmas. Não vai trazer o... Desistiu? Na hora do almoço você tinha falado... Não, tem umas coisas aqui que eu peguei do próprio Lacan, mas ninguém precisa se preocupar, não, são muito pontuais aqui que eu peguei do Seminário 7. Tem um negocinho aqui da Clarice Lispector, que talvez ajude a gente, mas são coisas pontuais, ninguém precisa... Então, só atualizando, a gente passou pelo paradigma 1 e 2, vamos retomar algumas coisas do 2 para entrar finalmente no paradigma 3, que é do gozo impossível. Queria que vocês, aí na página 9, a gente foi um pouco além disso, mas aí na página 9, no penúltimo parágrafo, ele culmina na demonstração geral de que a própria libido está inscrita no significante. Página 9, acharam? Alguém está sem o texto? Está todo mundo com o texto, né? Então tá. Se alguém estiver sem o texto, está tomando no chat. Não? Tá aí, né? Então, o texto dos 6 paradigmas do gozo, abram na página 9. Isso aqui a gente já passou, então só vou pegar meio retomando aqui, né, só para relembrar mesmo. Olha, ele culmina na demonstração geral de que ele, Lacan, a própria libido está inscrita no significante, a gente está no segundo paradigma, que é a significantização do gozo. Ele impulsiona tão longe a significação do gozo que a demonstra equivalente ao significado de uma cadeia significante. Significado de uma cadeia significante inconsciente, cujo vocabulário seria constituído pela pulsão, é o que Lacan chamou de desejo. A gente está destrinchado nesse parágrafo da outra vez, então o que ele está dizendo aqui? Recuperando coisas que a gente já viu, né? Nesse mesmo paradigma aqui da significantização. Gozo e pulsão, ainda que a gente não possa... Isso aqui é importante. A gozo e pulsão não dá para dizer exatamente que é o mesmo conceito, né? Assim, mas eles são muito próximos. Então, para fins didáticos, aqui muitas vezes o próprio Lacan faz isso, né? Toma quase como equivalente pulsão e gozo. Pulsão, né? Vamos pensar, ainda que assim, se a gente for no rigor da coisa, né? Se for defender uma tese, você não pode sem explicar, né? Dar uma explicação longa porque que você está usando como equivalentes, mas são conceitos próximos. É quando o Freud ia falar de alguma coisa disruptiva, né? Freud toma... Eu não vou entrar nisso. Enfim, são termos mais ou menos permutáveis aqui, nesse contexto que a gente está trabalhando, pulsão e gozo. Então, há uma significantização do gozo, uma significantização da pulsão. Momento aqui. O que esse parágrafo está dizendo é que, assim, ó, lá, um pouquinho atrás, ele disse que a pulsão, aqui nesse paradigma, que está no seminário 5 e 6, elaborado no seminário 5 e 6, a pulsão que até então era imaginária e era um acontecimento, né, uma coisa do corpo, né, o corpo vivo estava no imaginário, agora o corpo vivo foi tomado pelos significantes.
Então, a pulsão aqui vai ser traduzida como, nesse paradigma, como demanda. E demanda é uma articulação significante, né? Demanda é uma articulação significante. Uma articulação significante, ela, quando a gente pontua ela, porque sem pontuação, uma articulação significante sem fim, ela não significa nada, mas quando a gente pontua, ela gera um sentido, um significado. O significado é desejo, nesse paradigma que a gente está estudando. Então, veja, o exemplo que eu sempre dou aqui de um paciente, né, que fica, né, se perguntando por que o pai sempre chega na casa dele e pede um copo d'água. A frase, né, os significantes articulados, me traz um copo d'água, é uma demanda, né, significantes articulados. O desejo é o significado dessa frase, que é justamente o que intriga o paciente, né? O que meu pai quer dizer com isso, ele diz. Por que ele não pega a água? Né? Por que ele diz, pega um copo, né, de água para mim? Então, o que isso significa? Quer dizer, quando ele pergunta o que isso significa, ele está perguntando sobre o desejo. O que meu pai deseja? O que meu pai quer com isso? Né? Então, o que ele está dizendo aí, veja, né, toda essa dimensão que antes era do corpo vivo, né, e corpo vivo aqui entendido como imaginário, agora, né, pulsão e gozo estavam no campo do imaginário e do corpo vivo. Aqui agora, pulsão e gozo estão traduzidos nos conceitos de desejo e demanda, né? Ele vai dizer aí no último parágrafo da página 9, né? Aqui também trata-se de algo inaudito, né, que não tinha sido dito antes, já que é no conceito de desejo que se conclui, que se realiza, que se efetua quase por completo, digamos assim, a significantização do gozo. Evidentemente, é um gozo mortificado, um gozo transposto para o significante. Né? Quando o gozo passa a ser significado, quando o gozo é engolido pelo desejo como significado, a gente transformou o gozo, que no paradigma anterior estava no corpo vivo, numa coisa de linguagem, numa questão de linguagem. A gente fez uma transposição para a linguagem. Então, é o gozo tal qual ele figura no alto do grande gráfico que Lacan constrói, o gráfico do desejo, onde vemos a trajetória do gozo, a castração, que realiza essa significantização. Novamente, podemos perguntar, onde está a satisfação? Satisfação remete a gozo e pulsão. Resposta, trata-se da satisfação do desejo. Desejo como significado, está no campo da linguagem. Por exemplo, né, um desejo, tipo de desejo que é muito importante, que o desejo de reconhecimento pelo grande outro. Né? É um negócio que está no campo da linguagem, né? Você é reconhecido como alguma coisa no campo da linguagem. O campo do grande outro é o campo da linguagem, por excelência. Lacan elabora os modos de satisfação, que são ligados aos significantes do desejo da seguinte forma. Isso aqui está meio obscuro. A ter perto de si uma pessoa, uma função, uma instância que represente o significante, deixa isso para trás, por enquanto, que ele não dá o contexto do que ele está falando aqui e vai tirar a gente da linha. E eu não fui atrás do contexto. Vamos para o outro parágrafo. Então, a satisfação, né, pulsional, a satisfação gozosa, né, é a satisfação do desejo como uma satisfação na linguagem. Existe ainda uma outra satisfação concernente. Agora, o desejo como aquilo que corre como significado sobre o significante. É a satisfação pura da metonímia. Veja, ele está falando de desejo aqui como um significado, e ele está falando do desejo como pura metonímia. A metonímia trabalha com a ideia de deslocamento. A metonímia, para Lacan, ele pega isso de empréstimo dos estruturalistas, o movimento metonímico é o movimento da sintaxe, né? Quando eu articulo uma palavra com outra, com outra, com outra, com outra, né? Então, essa articulação da sintaxe é uma articulação metonímica, é um deslizamento metonímico. Então, ele vai dizer que o desejo tem a ver com esse movimento metonímico, com uma satisfação metonímica, por duas razões. Uma é que o objeto do desejo, a gente não encontra um objeto do desejo que responda plenamente ao desejo. Né? Não há esse objeto que faça o desejo parar.
O desejo é desejo de outra coisa, né? Assim assim que eu atendo, né, o que eu acho que é o desejo do outro, né, o desejo já é uma outra coisa, né? Uma frase para demonstrar esse deslizamento que o desejo, assim que você entrega aquilo que o outro pediu, né, o desejo é outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, é uma frase que o Lacan diz que é uma frase típica da histérica, mas, quer dizer, a histérica é a que coloca o desejo para falar, né? Então, essa frase que exemplifica esse movimento metonímico é assim: por que você está me dando isso se foi exatamente isso que eu pedi? Porque no momento que o desejo é atendido, ele já é desejo de uma outra coisa. Isso é para dizer que isso é um negócio muito caro ao pensamento do Lacan, né? Se a gente está falando aqui de satisfação do desejo, não tem algo que vai interromper esse movimento, esse deslizamento, né? Alguma coisa que vai atender o desejo completamente. Quando a gente estiver falando o próximo paradigma de gozo real, um gozo absoluto, isso não existe. Não existe né, a coisa, inclusive o conceito é a coisa que vai dar essa satisfação absoluta, né, do gozo. Então, quando a gente fala que um significante, um S1 representa o sujeito para a civilização, para o campo do grande outro, então o sujeito se identifica com um S1, não é uma identificação completa. Isso não cessa a pergunta do sujeito sobre quem ele é, né, quem eu sou, né? Então aqui também a gente tem a marca da incompletude. Mas uma outra abordagem aqui quando ele fala de satisfação pura da metonímia, tem um prazer, não, tem um gozo no campo da linguagem, de disparar, falar, e falar quase que sem pontuação. Né? A gente pode, quando a gente fala que precisa estericizar a fala na análise, veja que interessante isso, né? Estericizar a fala é colocar a fala nesse registro do puro, né, de uma pura satisfação metonímica. E só que tem o seguinte: a pura satisfação metonímica, quando alguém dispara a falar e não para mais de falar e mal respira, né, não pontua, quer dizer, tem uma satisfação gozosa nisso, ainda que seja uma satisfação no nível da linguagem, e a análise conta com isso, né, com esse movimento que tende para o infinito, né, da fala, né, que não tem fim. Só que o analista precisa pontuar, interromper. Imagina isso, que alguém chegue e dispare a falar numa sessão, e a sessão dura, sei lá, 30 minutos. E ela fale do primeiro minuto ao último minuto e você não pontua, você não intervém. A gente pode dizer que essa pessoa ela passou por uma experiência de satisfação, aqui que está chamando de metonímica, né? A pura satisfação metonímica, mas para análise de nada serve. É preciso convocar a pessoa para esse movimento metonímico, né, que tende a não parar, né, essa estericização do discurso. Mas é preciso pontuar. Tem uma coisa que é muito famosa na literatura, no livro Ulisses, do James Joyce, que é publicado em 1922, eu acho. O Joyce é um livro que recria, né, o romance, né, no século XX. Tem muita coisa nova ali, mas o que interessa para a gente? Nas últimas páginas, e eu não lembro se são 30, se são 40, tem o famoso monólogo de uma personagem que chama Molly Bloom. Até então, a Molly Bloom, que é uma mulher, não fala. Né? Porém, o romance vai se encerrar com um grande monólogo de 40 páginas, mais ou menos, depende da edição também, em que não tem pontuação. Né? Eu acho que essas 50 páginas, se alguém, né, não tiver Ulisses aí, baixa um PDF, sei lá, dá uma olhada nessas páginas finais onde não tem parágrafo, não tem nada. Ali você tem uma experiência com a pura satisfação metonímica, né? Mas se você não pontua, se você for lendo aquilo sem pontuar, aquilo não gera sentido. Essa pura satisfação metonímica não gera sentido. Então, olha o que ele está falando. A gente tem uma satisfação no desejo quando um significado recalcado, um significado oculto é revelado, né? Então, o desejo ele se satisfaz com um significado recalcado que é revelado, que é interpretado. Veja, já entra a interpretação, a atividade do analista. Mas também o desejo se satisfaz nessa pura satisfação metonímica, que é as 50 páginas da Molly Bloom sem pontuação. Só que tanto na sessão de análise, imagine que eu estou atendendo a Molly Bloom, né, e ela, né, discorre essas 50 páginas.
Ou como leitor, eu estou lendo as 50 páginas, se eu não pontuar, isso não produz sentido. Isso não produz nenhum sentido. Né? E em análise a gente trabalha, dentre outras coisas, com produção de sentido. É, Né? inclusive, o que o Freud propõe em construções em análise. Então, até coloquei aqui, enquanto o Wesley foi falando, fazendo algumas pontuações para eu retomar, essa convocação do sujeito discurso, e é legal isso que o Miller coloca aqui como termo, né? Então, a gente convoca o sujeito a esse discurso que é a satisfação advinda da pura metonímia, né? Essa coisa de falar e falar e falar e falar e falar e falar. Isso é extremamente importante, é a regra fundamental da psicanálise, que é a associação livre, convidar o sujeito a esse deslocamento metonímico de significantes. Entretanto, e aí é um puxão de orelha para alguns míticos analistas que ficam completamente silenciosos do começo ao fim da análise, e aí é um puxão de orelha mesmo, pelo seguinte, a convocação para associação livre é para fazer uso dela. E o Freud deixa isso muito claro em construções em análise. Então, você convoca o sujeito a produzir, você oferece a essa associação livre, a esse fluxo, a essa satisfação pura da metonímia, a sua escuta flutuante, para poder capturar significantes, para poder capturar, na ordem desse discurso metonímico, pontuações, ou seja, pequenas paradas que, por retroação, provoquem sentido ou provoquem construção. Caso contrário, você convoca o sujeito a esse e o que isso vai dar aonde? Qual o propósito? Ele vai ter uma satisfação, sem dúvida. É claro que, por exemplo, a gente pode pensar numa sessão não como um padrão, mas a gente pode pensar numa sessão que acontece em que a pessoa fala, nesse puro fluxo metonímico, e o analista, naquela sessão, resolve intervir só com o corte. E o corte pode, né, é uma espécie de ponto final que você coloca ali, um ponto de basta, como diz o Lacan. E isso pode produzir efeitos retroativos de sentido, né? Pode ser produtivo, interessante para o funcionamento da análise. O problema é que tem alguns analistas, inclusive eu já ouvi pessoas se referirem a esses analistas como os verdadeiros lacanianos, que nunca intervêm. Então, a única, ou melhor, a única intervenção que ele faz é o corte de interrupção da sessão. Só que não é só o corte de interrupção da sessão que cria esse efeito de interromper esse fluxo metonímico e fazer com que ocorra uma retroação que gere sentido. Né? Uma interpretação, sei lá, uma pessoa está falando, e você repete um significante ali que ela acabou de dizer. Né? Tem vários modos de intervir e de produzir esses efeitos de pontuação, né, de interrupção dessa pura satisfação da metonímia. Agora, sem esse movimento metonímico, né, é difícil fazer análise, né? Bom, vou parar por aqui, porque vamos voltar aqui para o paradigma. Mas vocês entenderam a provocação aí, né? Tem uma importância para a clínica isso daqui, né? Então acho importante a gente ter falado o que a gente falou, mas vamos voltar aqui, então. É a satisfação pura da metonímia. Daí a noção de desfazer as identificações que entravariam o livre curso do desejo, especialmente a identificação fálica. Isso, no entanto, não satura o corpus, né, o corpo teórico de Freud, porque não responde à seguinte pergunta: qual é a satisfação própria da pulsão? Essa resposta não pode ser dada porque ali a pulsão é reduzida à cadeia significante. Logo, tudo que se pode dizer da satisfação é sempre dito em termos simbólicos. Eu discordo um pouco dele, porque lá atrás ele respondeu aqui a satisfação como tal da pulsão nesse paradigma, ela é a satisfação do desejo, né? A satisfação na metonímia e na significação, né? Que a gente acabou de ver. Então, só que assim, acho que o que ele ressalta nesse fim de parágrafo é a pulsão está reduzido a termos simbólicos. Antes, a pulsão e o gozo estavam no corpo vivo, e o corpo vivo era tido como imaginário. É uma coisa radical isso que o Lacan faz aqui, quando ele significantiza tudo, né? A gente pensar que, quer dizer, fica uma bordinha de uma coisa não muito bem, não completamente significantizada, quando ele disse um pouco atrás, para quem viu a aula anterior, que
aquela formulazinha do desejo, né? S barrado, aí tem um símbolo lá, punção de azinho, né? É para dizer que na fantasia, essa é a forma da fantasia, para dizer que na fantasia resta algo ainda de libidinal no sentido lá do primeiro paradigma, resta algo do corpo vivo. O que resta? A fantasia, ele vai dizer, a fronteira nesse paradigma entre o simbólico e o imaginário. Então, a fantasia ainda carrega, ele vai dizer, uma ligação, uma imagem do corpo, não a imagem completa do corpo, mas com algo da ordem de uma imaginarização do corpo. Né? A fantasia, nesse paradigma aqui, ele está entre o significante e a imagem. Né? Entre o significante e uma cena. Né? Quando a gente pega, né, bate-se uma criança, o paradigma de fantasia para o Freud, né? Essa frase, bate-se uma criança, cria fantasia de que eu sou como se eu fosse um puro olhar, né? Eu não participo da cena, eu sou um olho, como se isso fosse possível, né? Eu sou um olho é, gozando dessa cena fantasística que é alguém bate numa criança, esse alguém é indefinido e a criança também é uma criança indefinida, né? Então, assim, há uma significatização praticamente do gozo, isso dizer, e da pulsão, que o corpo todo é entendido como algo significantizado. Nesse paradigma é assim que a gente vai trabalhar, né? Mas a gente vai ver que a coisa se complexifica, ela muda, são 6 paradigmas, mas não esqueçamos, nunca abandonemos achar que nunca adotemos a ideia de que o primeiro paradigma pode ser descartado, que não há nada a se aprender ali, e que nesse segundo paradigma ele é ultrapassado e ele não tem nenhum uso. A gente acabou de demonstrar aqui como que a gente pode entender a clínica com elementos desse paradigma. Uma coisa que eu chamo a atenção nessa coisa dos paradigmas, o paradigma anterior, que tem uma separação, tem uma divisão entre linguagem, significante, grande outro de um lado, e o imaginário, gozo, pulsão, libido do outro, né? Ali é uma separação no primeiro paradigma, entre significante e gozo, significante e pulsão. Aqui, vejam, significante e pulsão, a pulsão, o gozo foi engolido pelo significante. Então, lá eu tinha uma divisão entre significante e gozo, aqui significante e gozo estão no mesmo campo, né? A gente vai ver que no próximo paradigma do seminário 7, significante e gozo voltam a se separar, mas não é mais como no primeiro paradigma, em que o gozo está no campo imaginário. No terceiro paradigma, o gozo inaugura essa ideia pela primeira vez ele fala de real como algo distinto do imaginário e do simbólico. O real é uma coisa que não se deixa apreender pela linguagem e nem pelo imaginário. Trata-se, então, aí o penúltimo parágrafo da página 10. Trata-se essencialmente do apagamento do gozo pelo significante, que aparece nesse paradigma condicionado pelo modelo de rasura que valoriza o efeito de sublimação. Esse termo em alemão é que, na verdade, significa suprassumir. Não vamos entrar aqui nisso agora. É o que é repetido no traçado que vai do gozo à castração no gráfico do desejo. O significante anula o gozo e o restitui sob a forma de desejo significado. Está repetindo o que a gente acabou de ver aqui. Onde está o gozo, então? Ele está essencialmente repartido. Olha, aqui eu tenho que ir fazendo umas costuras aqui, dando uma consertada eu sou meio ousado isso, mas consertar umas coisas do Miller. Bom, a gente já viu que o gozo significantizado ele tá até, né, tá no campo do desejo. Mas eu falei de fantasia também. E aqui ele vai falar assim, onde está o gozo, então? É como se ele não tivesse localizado antes, mas ele localizou antes, é só que aqui ele está retomando. Ó. O gozo está essencialmente repartido entre o desejo e a fantasia. De um lado, né, por um lado ele é desejo, quer dizer, significado da demanda inconsciente, significado de uma articulação significante, pois a demanda é uma articulação significante. A partir desse ponto de vista, parece justificável escrevê-lo assim: a pulsão como demanda inconsciente, em posição de significante, então demanda é uma articulação
A pulsão é uma demanda ou uma articulação significante inconsciente. E o desejo em posição de significado. É curioso, porque a gente estava vendo aqui que né, agora há pouco ele falava de uma satisfação do desejo como significado e como movimento metonímico do significante, né? Aqui ele propõe uma certa separação, mas eu acho que o mais claro está na formulação daquele parágrafo que a gente começou a aula de hoje, né? A ideia de que eu tenho o gozo e a pulsão absorvida pelo conceito de demanda e desejo. A demanda é uma articulação significante, né? Me traz um copo d'água, e o desejo, né? O efeito de significado dessa articulação, né? Que o paciente se pergunta: o que meu pai quer, né? O que ele deseja no fim das contas, quando ao invés de ir lá e pegar o copo d'água, ele me diz, né? Me traz um copo d'água, e se senta para esperar um copo d'água. O que ele quer com isso, né? É, Aí tem uma formulazinha, a fórmula, a gente teria que ir lá para o grafo, não é o caso agora, mas a de cima é a fórmula da demanda, de baixo é a do desejo, né? A ideia de que em cima eu tenho uma articulação significante que gera um significado que, por vezes, pode estar inconsciente, nem sempre. Para esse paciente está, né? E talvez para o pai dele também esteja, né? O próprio pai não deve saber com muita clareza o que ele deseja quando ele pede para o filho buscar um copo d'água. O gozo, por um lado, não é outra coisa senão o desejo, que é ao mesmo tempo o desejo morto. Morto nesse sentido de ser né, uma satisfação de linguagem. Ser da ordem da satisfação da linguagem. É isso que constitui ainda mais o dever do segundo termo, no qual Lacan escreve o gozo, a saber, a fantasia, que concentra tudo que o gozo comporta de vida. Se restou alguma coisinha aqui não significantizada, né, não transformada em coisa morta, em coisa de linguagem, está na fantasia, né, um restinho ali que, né, o pequeno A como imagem do corpo, né. Então a fantasia concentra tudo que o gozo comporta de vida. Essa fantasia comporta a vida, o corpo vivo, por meio da inserção do pequeno A, como imagem incluída de uma estrutura significante. Imagem de gozo captada do simbólico. Olha, é uma imagem, né? A gente poderia, né, mas é uma imagem capturada e que obedece à lógica do simbólico, à lógica do significante, né? Esse pequeno A conserva todas as suas pregnâncias imaginárias e concentra o ápice mesmo do libidinal ligado ao vivo. Do lado do sujeito barrado, temos, ao contrário, um ser de morte, porque ele é somente função significante, né? Não é um ser de corpo vivo, né? A fantasia carrega algo, né, algo da ordem do corpo vivo como imagem, né? Bom, aí se vocês quiserem perguntar alguma coisa, porque a gente vai entrar no terceiro paradigma, que é o do seminário 7, do gozo impossível, do gozo como transgressão. No fim das contas, se trata de um gozo impossível. Então, estou retomando, então, o primeiro foi sobre a imaginarização do gozo, o segundo, a significantização do gozo, e aí agora a gente vai para o gozo impossível, onde o conceito de real finalmente realmente aparece na obra lacaniana. Como algo disjunto, né, algo diferente do simbólico e do imaginário. Porque até o seminário 7, o conceito de real, ele estava muito próximo da própria realidade, ou, vez por outra, se confundindo com algo do imaginário ou algo do simbólico. Ele aparece mais distinto e vai ganhando a categoria toda até se tornar o real, por esse, né, o real com todo o seu vigor, é a partir aí do terceiro. Mas eu faria uma observação aqui. Esse seminário 7, o Lacan fala que é uma espécie de um corte, né? Ele está indo numa direção, que é a direção da significantização do gozo, essa que a gente viu agora no seminário 5 e 6, e aí, de repente, vem esse seminário, não é o que você espera, né? Não é o que era esperado no seminário 7. No seminário 7, não é que é a primeira elaboração dele sobre o real, como algo distinto do imaginário do simbólico. Mas eu já diria que o real aqui já parece muito potente. Só que a gente vai ver que essa formulação
do gozo como um real, como da ginga, a coisa, leva a gente para um impasse. Mas a gente precisa passar por isso. Leva isso para um impasse que vai fazer com que haja necessidade de haver uma outra transformação paradigmática do gozo, né, na obra do Lacan. Mas retomo só uma coisa aqui. Então, lá no gozo imaginário, né, no primeiro paradigma do gozo imaginário, a gente significante está de um lado, se a gente fizesse uma tabela aqui binária, né, o significante está de um lado, grande outro e simbólico, e o gozo e a pulsão está do outro, está do campo imaginário. No segundo paradigma que a gente acabou de ver, há um acoplamento significante, né, e gozo, né? Essa dualidade desaparece. Aqui, essa dualidade reaparece. Só que a gente vai ver como ela aparece aqui. Aqui tem de um lado o significante, né, o grande outro, e até o imaginário estão do mesmo lado, um imaginário significantizado, e do outro lado está o gozo pensado como um gozo real, né, como distinto do simbólico e do imaginário. Alguma dúvida até aqui? Querem complementar, comentar, perguntar? Não? Então seguimos adiante. Não que né, até agora tenha sido uma coisa muito simples, porque não é, mas agora no seminário 7 tem umas complicações aqui, na medida que entra um terceiro regime, que é o real, na medida que, né, entra um conceito que meio que ele está só no imaginário, que é da ginga, a coisa, né? A gente vai ver que nós vamos tentar parar as arestas. Ana? Boa noite. Eu tenho uma dúvida quando ele falou assim, no exemplo do pai que pede o copo d'água, está articulado ali a demanda articulada ao desejo. Aí o significante está articulado ao gozo, eu não entendi muito isso. Então, a ideia é o seguinte, né? Essa frase, né, me traz um copo d'água, né? O pai senta, em vez de ele pegar o copo d'água, ele senta e essa própria frase, ela é uma articulação significante, né? Cada palavra, né, é um significante. Então, nessa articulação, o significante ele está articulado ao gozo. Tem aí uma satisfação do pai em pedir esse copo d'água. O que é que tem? O que é que está articulado aí nesse significante? sim. Então, veja o que a gente estava formulando aqui. Esse campo aí da satisfação, do gozo, da pulsão, né? Esse campo, vamos chamar aqui de satisfação. Isso está reduzido, ele está dizendo, a duas coisas. Está reduzido à demanda e ao desejo, né? A articulação significante em si, né, tem algo de gozoso, vamos dizer assim, em demandar, né? Tem algo de satisfatório em demandar. Então, tem algo de satisfatório em articular essa frase, né? Me traz um copo d'água. Mas a coisa, a satisfação no campo, né, essa satisfação da linguagem, ela tem uma outra dimensão, que é do desejo. O que que essa articulação ou significante, o que que essa demanda significa, né? E aí, que é o que intriga o filho, é assim, né, que é assim, essa frase, né, me traz um copo d'água, o que que ela significa? Ou nos termos do filho, o que que ele quer com isso, né? Se a gente for o termo aqui, querer, a gente pode, fica melhor se a gente colocar, né, desejar. O que que ele deseja com isso? Né? E pode ser uma coisa que nem o próprio pai saiba. Nessa, né? Mas nessa frase, me dê um copo d'água, tem um significante. E nesse significante... ela é uma articulação significante, né? Aí nesse significante tem um gozo aí, do pai. Na própria articulação de demandar tem um gozo. Sim. Né? Mas tem um gozo no campo do desejo, que tem alguma coisa que é satisfeito, que eu poderia entender, né, o que está sendo satisfeito no campo do significado, a gente teria que, no fim das contas, interrogar, né, quem teria que estar sentado no divã teria que ser o seu pai, né? Uhum. Para a gente interrogar, né, afinal de contas, porque ele não deve saber também ter uma resposta fácil, né? Uhum. Mas supondo, vamos supor aqui, que o significante do pai, o gozo do pai está em demandar uma superioridade, vamos dizer assim, a título de exemplo mesmo. Então, mas aí você já está dando, né, aí já é um significado, né? É o significado. Então, o desejo seria um desejo de poder, por exemplo. Sim, pronto. Né? Esse aí é o significado. Poderia ser, mas vê que como a gente não tem a pessoa aqui para produzir, né? A gente
teria que ter, né, o autor da demanda, né, o pai, né, e a gente poderia interrogá-lo, né? Por que você acha que toda vez que você chega à casa do teu filho, você senta e pede né, você diz, né, eu quero me traz um copo d'água. Mas assim, como exercício, né, teórico aqui, a gente pode pensar nessa possibilidade, que seja um certo exercício de poder. Sim. Então, teria, na própria formulação, né, da demanda, tem um gozo e teria um desejo de poder, né, nessa sua hipótese aí. Sim, obrigada. Agora, de qualquer forma, o que realmente nos importa é o discurso, a partir de quem nos traz o discurso, no caso, por exemplo, é o paciente que interroga sobre o pai, é interessante o quanto esse gesto do pai, pedir sempre o copo d'água, dá para a gente notícia do funcionamento desse sujeito, né? O que esse outro quer de mim, o que meu pai quer de mim ao me pedir tal coisa. Então, é interessante porque a demanda do pai se torna o enigma do filho. E a partir desse enigma que ele traz em análise, a gente tem notícia da estrutura, a gente tem notícia de muita coisa, né? Por que isso se torna um enigma para o filho? Isso é extremamente importante para o funcionamento da análise. Uma outra, eu estou falando que a gente vai saber o significado, né, dessa articulação. Só se colocar o pai. Não, a gente, quer dizer, é porque no ponto em que a coisa está, isso continua sendo enigmático para o filho, que é a pessoa que está em análise. Né? Não tem uma formulação. Ele não chegou a essa, né? Poderia ter chegado, né? Essa interpretação, né? Esse sentido, né? É um exercício de poder, tem a ver com desejo de poder, de submissão, né? Mas não chegou. Mas continuou operando ali, circulando o discurso dele. É um negócio que inculca, né? Como a gente diz no senso comum. Ele está inculcado com isso, né? E é importante apontar que é um inculcamento que nem tem a ver com algo que de fato vai ser perguntado ao pai. Por exemplo, no Homem dos Ratos, o pai já está morto. Então, esse outro, por exemplo, o pai, ele pode me fazer enigma mesmo nem estando vivo mais, entende? Esse pai poderia estar morto. Esse pai poderia estar morto. E está lá agora, né? E aí, o que ele queria com isso, né? Então, o interessante é isso, por que esse gesto, ou essa dívida, ou essa palavra, ou esse apelido que veio daquele lugar, e justo daquele lugar, daquela pessoa, me causa um enigma. Uma pessoa que ocupa, não. Uma pessoa que ocupa, isso. Nesse caso. Então, vamos para o terceiro, página 11, paradigma 3, o gozo impossível. Vamos entrar agora, então, com o conceito de real. Passamos pelo imaginário, simbólico, e agora vamos para o real. É por ter levado até seu termo, né, até o final, até, né, ao fim, essa significantização do gozo, que se introduz a necessidade do terceiro paradigma, isto é, essa reviravolta, essa correção, esse acréscimo, esse paradigma distinto que o seminário, a ética da psicanálise, o seminário 7, introduz, e que pode ser chamado de paradigma do gozo impossível, ou seja, do gozo real. Né? Se trata de aqui sim, um terceiro registro distinto o imaginário, né, foi engolido ali pelo simbólico, né? Pelo significante. Lacan assinalava que esse seminário constituía para ele mesmo uma espécie de corte. Como eu estou dizendo, né? Eu fico imaginando quem acompanhava ali os seminários deve ter ficado meio estupefatos, porque a coisa está indo numa direção e ele vem com uma coisa completamente nova. Nada do que ele vinha formulando indicava essa formulação aqui do gozo real, do gozo impossível. Ele constitui uma referência privilegiada na medida em que é a terceira atribuição do gozo em Lacan. O gozo atribuído não ao imaginário, não ao simbólico, o gozo atribuído ao real. É o que quer dizer da Jing, a coisa. Né? Quando ele vem com esse termo aqui que a gente vai falar muito sobre ele, das Jing em alemão, né, a coisa é uma tradução do gozo real. Né? É um conceito. É o que quer dizer da Jing, que Lacan faz surgir no texto de Freud como uma espécie de Witz-Geschichte. É porque o Lacan ele vai tirar esse termo, a coisa, das Jing, lá de um texto do Freud, que é um texto que o Freud não queria nem que fosse publicado,
que é o Projeto para uma Psicologia Científica, mas que é um texto muito interessante. Por exemplo, a Companhia das Letras, nas obras completas dela, já anunciou desde lá, quando começou a publicar as obras completas, que não vai fazer parte das obras completas da Companhia das Letras esse volume que é antes da Interpretação do Sonho, né, que é Projeto para uma Psicologia Científica. Mas é de lá que o Lacan tira o termo. Na obra da Imago, que é aquela tradução horrível, né, tem o Projeto para uma Psicologia Científica. É um termo que não está de modo algum constituído com os matemas de Lacan. Não está, por exemplo, né, da Jing, não está lá no grafo do desejo. Porque tudo que o Lacan construiu até agora, esses dois paradigmas, todos eles são localizáveis dentro do grafo do desejo. Aquele aparato todo do grafo do desejo, se a gente for debulhando ele, a gente vai chegar nesses dois paradigmas que a gente estudou até agora, né? Então, esse termo, né, não está constituído com os matemas de Lacan. Esse termo da Jing anuncia por seu caráter estranho, um Heimlich, né, aquele termo em alemão que pode significar tanto familiar quanto infamiliar, tanto familiar quanto estranho, ou o estranho familiar, como Freud trabalha, né? Um caráter estranho, um Heimlich, algo que não se trata de um termo simbólico, é estranho ao simbólico e ao imaginário. É estranho à linguagem. O que quer dizer da Jing, a coisa, quer dizer que a satisfação, a verdadeira, a pulsional, essa palavra em alemão quer dizer satisfação também, a satisfação não se encontra nem no imaginário, nem no simbólico, que ela está fora do que é simbolizado, que ela é da ordem do real. Então, aqui, a satisfação, o gozo, a pulsão, não são coisas mais que estão submetidas ao significante. É como se a gente pensasse que, a partir desse terceiro paradigma, o que a gente estava dizendo que era o gozo e a pulsão, que eles eram demanda e desejo, que eles eram articulação significante e significado, é assim, aquilo é um tipo de satisfação, mas o verdadeiro gozo não é aquele lá. É um gozo significantizado. O verdadeiro gozo é esse aqui, da ordem do real. Então, eu fiz uma disjunção agora, de novo, entre significante e gozo. Só que o gozo não é mais, como no primeiro paradigma, imaginário, ele é real. Ele tá para além, ele escapa à linguagem, ele escapa ao simbólico, ele escapa ao imaginário significantizado, né? Está introduzindo aqui uma terceira ordem, que não é simbólica nem imaginária. É da ordem real. Isso significa que tanto a ordem simbólica como a relação imaginária, isso é, toda essa montagem do grande grafo de Lacan, que se dá em dois níveis, né? O grafo tem dois níveis ali, um imaginário e outro simbólico, é de fato construída contra o gozo real, para conter o gozo real. O que ele está dizendo é que assim, ó, tudo que ele falou até agora da ordem imaginária, e que está lá no grafo, e que está nisso que a gente estudou aqui, tanto se a gente pensar no primeiro paradigma, quanto no segundo paradigma, em que é uma significantização do gozo, essa montagem, né, que é essa construção teórica desses dois paradigmas, é uma espécie de defesa. Vocês vão ver que a palavra defesa vai aparecer no próximo parágrafo. É uma defesa contra o real, contra Da Jing, contra o gozo real, né, que está materializado nesse conceito de Da Jing. Então, não joguemos fora o que a gente viu até lá, mas é como se estivesse dizendo, olha, tudo que a gente estudou até aqui é uma espécie de defesa, né? Que existe esse gozo na linguagem, né? Isso é uma defesa contra uma coisa que se chama gozo real, ou gozo impossível. Só para... Deixa eu colocar... Gozo significantizado, ele não é impossível, ele está significantizado, ele está no campo da linguagem, está mortificado, mas ele não é impossível, né? Pelo contrário. Ó, só para ficar mais claro, é porque assim, o grafo do desejo, ele foi construído no seminário 6. Nós estamos agora no seminário 5 e 6.
Nós estamos agora no seminário 7. Ou seja, nós estamos no seminário depois que o gráfico do desejo foi construído. Se no seminário 7 é a primeira vez que o real aparece dessa forma, é compreensível que ele não esteja ilustrado no gráfico do desejo. Deu para entender por quê? Veja, depois dos 5 e 6, ainda teve 7, 8, 9, 10, 23. Ou seja... Aquele real que está ali, ó, não é esse real do seminário, esse real aí se confunde com realidade simbólica, né? Até o segundo paradigma, que é o que está reunido aí no gráfico do desejo, né? O caminhado do Lacan até o seminário 6, o real se confunde com realidade simbólica, não é uma terceira ordem. Só tem duas ordens até então, a ordem do imaginário e a ordem do simbólico, né, da linguagem. Agora é uma terceira coisa. Então, percebam, vocês vão ver aqui, ó, você tem esse simbólico aqui, imaginário, eu escrevendo com o mouse, com o teclado entre mim e o mouse. No primeiro andar está sintetizado, né, a ideia de gozo imaginário, né, uma prevalência imaginária. O segundo andar está o gozo simbólico, e veja, como é um segundo andar, até para dizer que o imaginário foi absorvido, vamos dizer assim, pelo simbólico. Então, esse andar aqui, ó, é o primeiro paradigma do gozo imaginário, entenderam? E esse segundo andar aqui, e eu adorei essas ferramentas que a gente escreve e ela apaga, é o segundo, deu para entender? Gente, essa ferramenta nova aqui do Google Meet, eu adorei, ó, você clica aqui, ó, e vira um quadro, beleza. Aí você escreve o que você quiser, adorei. Só tem que pegar a canetinha lá dentro depois, porque o mouse é terrível. Entende? Então, veja que o real, ele não chega a constituir um terceiro andar. Ele não tem uma prevalência aqui ainda, ele não tem um... Sabe qual que é o problema, a gente vai ver, né? Quando a gente está vendo que alguma coisa que está para além do simbólico, está para além do imaginário, está para além desse simbólico imaginarizado, né? O real, né, da Jing, esse conceito da Jing, ele está falando de alguma coisa que é irrepresentável. Então, quando ele fala, ele não está nos matemas do Lacan, não está nos esquemas. Esse real formulado desse jeito aqui, ele é irrepresentável. A linguagem não consegue apreendê-lo. A gente vai ver. Então, aqueles matemas todos que vocês conhecem, o esquema S, o esquema R, lembram? Todos aqueles esquemas. Não há uma representação do real nesses matemas, nesses esquemas, no gráfico do desejo, este do seminário 7 em diante. José Ribamar? Oi. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bom? Ah. Não, professora, porque uma vez a senhora falou que as letras maiúsculas, simbólico, minúsculo, imaginário. Aí eu estava vendo aqui o D de desejo. Isso. Que é minúsculo, né? Ele representa a demanda com letra maiúscula, tá vendo aqui, ó, que é a fórmula da demanda, ó. Sujeito barrado, punção de D, né? Uhum. E o desejo, ele é representado com letra minúscula. Só que agora chegou uma coisa para bagunçar tudo, que é o real. E a castração está entre um e outro, né? Aonde você localizou aqui a castração? No teste do matema do desejo aí, S posição D. Depois do desejo. Isso. Exatamente. Tá. Beleza, obrigado. Tira o grafinho? Pode tirar. Isso é legal, ó, tem um monte de canetinha aqui, ó. Gostei não, desse mas negócio. vamos parar com esse canetinho. Achei divertido. Parei, pronto. Então, tudo que a gente estudou agora olha só, trata-se de uma profunda, o terceiro parágrafo, trata-se de uma profunda mudança de posição, que implica a substituição da defesa pelo recalque. Olha, o recalque é alguma coisa, né, que faz uma divisão no campo da subjetividade. Eu tenho, né, o que é consciente e o que é inconsciente, né? O recalque é um mecanismo de linguagem, né? Ele produz, por exemplo, o efeito de, quando eu falo daquela paciente da Renata, né? Eu pego alguns casos como paradigmas, assim, para a gente, por exemplo,
a paciente que falava que elas ela se reclamava que as meninas todas davam em cima dela, né? As meninas. E aí ela fala, elas me encantam, né? Em vez de falar elas me cantam o tempo todo, elas me encantam o tempo todo. Tem uma coisa que está para ela, né? Tanto que quando a intervenção é feita e aponta, né? Só assim, olha o que você está dizendo. Você está dizendo que elas te encantam, né? O significado disso estava tão recalcado para ela que ela não aceita, ela vai embora da análise, né? Então, estava recalcado. O recalque é alguma coisa da ordem da linguagem, né? Se ela se apropria disso que estava recalcado para ela, a análise segue adiante. Agora com um desrecalcamento desse sentido aí. Olha, essas meninas, talvez elas te cantem, mas elas te encantam também. Né? Estava recalcado para ela. Agora ele vai dizer, tem uma outra coisa agora em questão aqui. Tem uma coisa chamada defesa. Né? Vamos ver. O recalque é um conceito que pertence ao simbólico e que condiciona a noção mesma de decifração, ao passo que a defesa designa uma orientação primeira do ser. Como diz Lacan, a defesa, existe antes mesmo que se formulem as condições do recalque como tal. Se vocês estão achando difícil, é porque é difícil mesmo. Se estão achando confuso, é porque tem uma coisa aqui que não se esclarece muito. Olha só. Fala que antes do recalque, antes desse aparato de linguagem que a gente viu, porque o recalque é quando tem esse aparato de linguagem funcionando, né, no que a gente está formulado ali no gráfico do desejo, no que a gente estudou até agora. Né? Antes do recalque, tem uma orientação primeira do ser. A psicanálise, vamos problematizar a coisa, a gente tem que problematizar. Ele está dizendo, a defesa é uma orientação primeiro do ser, é uma defesa contra esse gozo real. Né? Antes de haver recalque, já tem uma defesa. Mas a gente poderia se perguntar para o Lacan, para o texto do Lacan, do que você está falando aqui, se o lacanismo, né, a psicanálise como um todo, mas o Lacan, não sei se é a psicanálise como um todo, a psicanálise em Freud, a psicanálise em Lacan, interessa que agora o Lacan, ela é ser, né, uma coisa primeira, né, do ser, uma orientação primeira do ser, remete a alguma coisa essencial. Porque, veja, o que a gente está estudando aqui como imaginário, como simbólico, não são coisas essenciais, que existem desde o início o estudo está constituído. Né? A meia libra de carne, né, aquilo que chega... Né, o ser, para o Lacan, é a meia libra de carne. Né? O ser, né, se a gente pegar o que a gente estudou até agora, o ser, ele é carne. Né? Tá, mas é uma forçação a gente dizer que o ser é um ser de carne, porque, assim, como a linguagem retroage, o sujeito ele não tem nem inscrição, né, dessa existência como um ser que é pura carne. Né? Dá para dizer que uma vez que a linguagem, nós somos tomados pela linguagem, nem esse ser de carne dá para dizer que ele existe. De fato, a gente se refere a ele a partir da linguagem. Né? Então, assim, o que a gente aprendeu aqui, até, né, com o que a gente estudou aqui até esse segundo paradigma, que está no seminário 6, não tem essência, a gente é a construção. Né? A gente é construído na relação com o outro pequenininho e com o grande outro. Veja, o que a gente é fundado como eu imaginário na experiência numa identificação com a imagem do espelho, que tem um terceiro, né, como grande outro, que me diz, não, sim, essa imagem refletida aí é você. Então, vamos dizer que ali há a existência e inauguração de um ser imaginário. Né? Quando a gente se identifica, né, no segundo paradigma, quando a gente se identifica com o significante, esse significante passa a me representar como sujeito para o grande outro, ali é uma inauguração de um ser de linguagem. Né? E é curioso, porque é só a partir desse ser de linguagem que a gente consegue abordar o que não é linguagem. Né? A gente faz análise com o quê? Com linguagem. Né? Então a gente pode falar de coisas que extrapolam a linguagem, mas a gente só fala a partir da linguagem. Então, assim, veja, não tem essência. Né? Essa ideia, sabe quando a gente fala assim, né, em conversas por aí, a gente ouve as pessoas falar, o que é a essência do ser humano? Né? A resposta da psicanálise, vão ter, na filosofia, tem pensadores ali que vão pensar coisas muito diferentes. Para a psicanálise lacaniana, né,
não há um ser essencial. Né? O ser é sempre alguma coisa constituído. Na imagem, na minha identificação com a imagem especular, com a imagem do outrinho, na relação com a linguagem, né? Na minha relação com o significante com o grande outro. Então, eu fico pensando no espanto das pessoas, né, que estão lá acompanhando o seminário do Lacan, porque a gente fica espantado também. Se o cara está dizendo que é construção, de repente ele vem com uma ideia de alguma coisa que é pré-tudo, é pré-imaginário, é pré-linguístico, né? No segundo, se a gente pega o segundo paradigma, não tem nada que é pré-linguístico, porque a gente aborda tudo a partir da linguagem. Mas ele diz aqui, vamos tentar acompanhar, ele está dizendo que tem uma coisa que é uma defesa, que eu consigo entender quando ele diz assim, olha, todo esse aparato, toda essa montagem teórica que o Lacan fez até agora, com a significantização do gozo e tudo mais, esse aparato, né, então, a própria subjetividade como coisa que resulta de linguagem, o próprio sujeito do significante, isso tudo é uma defesa contra o real. É como se o Lacan tivesse dizendo assim, olha, eu até então eu montei uma defesa contra o gozo real, eu não queria saber disso, eu não queria admitir que tem alguma coisa que não é regulável pela linguagem, pelo grande outro, pela lei. Tem uma coisa que escapa a isso tudo. Tem uma coisa que não é representável, veja só. O que eu fazia antes? Eu simplesmente... faz de conta que é o Lacan. Né, simplesmente né, eu elaborei uma teoria que diz que, né, no fim das contas, tudo é linguagem. Tudo opera a partir da linguagem, da lei, do simbólico, do grande outro. Né? E aqui ele vai dizer assim, olha, isso tudo, né, é uma defesa contra o gozo real. Então, é uma defesa. Então, vê que é uma coisa que é distinta do recalque. Né? O recalque é uma coisa que está dentro do campo da linguagem. A defesa é uma defesa contra esse gozo real. O que vai permanecer para a gente como questão é quando ele diz que essa defesa, ela precede, né, essa defesa é uma orientação essencial do ser. Né? Isso vai permanecer como enigma para a gente, mas uma coisa dá para entender. Na linguagem e esse imaginário significantizado e a própria subjetividade, o grande outro, e todo esse aparato, né, que a gente construiu, nós como, né, humanos, nós construímos isso, todo esse campo do humano aí é uma defesa contra um negócio que está para além disso, que é um gozo real, que está plasmado aí no conceito de Dajing. José? Oi. Eu acho Oi. que ele quis dizer aqui é aquilo que o Fink diz, né? O Bruce Fink diz, que tem um real que é primário a tudo, né? Pois é. Tem um real primário e um secundário. Você retorna. Sim, mas esse conceito de um real primário a tudo, ele é um grande problema. Isso que está aqui escrito se refere a isso que o Bruce Fink diz, né? Quer dizer, Aí ele coloca C aqui, aí confunde, né? o Fink não inventou. Você vê, o Lacan fala de um, né? Está lá no Seminário 7, né? Dessa defesa como algo que é uma orientação. Até perdi aqui. Eu acho isso tão problemático. Uma orientação primeira do ser. Só que essa ideia desse real primário, ela é muito problemática, porque eu só posso falar de real a partir da linguagem. Isso mesmo, é como se fosse retroativo, né? É retroativo, né? A gente entra, veja, parece que está indo para outra assunto, mas não está. Você trazendo isso aí, veja, tem um momento do seminário 4, esquece que é o seminário 4, vamos ficar atento com a discussão que está ali. O Lacan parece que num momento ali do seminário 4, ele faz isso também no seminário 3. Parece que já existe o conceito de real ali. Quando a gente está estudando, assim, eu já estudei, dentro da travessia, a gente já estudou o seminário 4, página por página, quando chega nesse momento, parece que ele está ali cobrando uma coisa para falar de um real, né, independente do simbólico e do imaginário. Mas não é bem isso. Né? Mas Veja, ele pega como exemplo para falar o que ele quer falar, e serve para essa nossa discussão aqui, né? A gente fala assim, de um real primário, uma coisa que existe, né, que antecede a linguagem. Né?
ele pega o exemplo da usina hidrelétrica. Eu acho que a Renata, talvez, né, nos outros já tenha falado algo disso, né? Você já falou. Não, eu depois que eu Ele li, pega o exemplo da usina hidrelétrica. Veja, a usina hidrelétrica é uma coisa do campo do simbólico, do significante, do campo da ciência. Como é que você faz ciência, né? Você faz ciência com uma escrita, né? Quando você descobre que existem leis gerais, né? Você faz uma fórmula, né? A gente formula as coisas é uma linguagem diferente, né? Uma linguagem, eu mesmo eu não domino a linguagem na física, mas é alguma coisa do campo do simbólico, do grandioso da linguagem, né? Isso. Então, a usina hidrelétrica, que produz energia, né? Ela produz energia. A usina hidrelétrica, então, ela produz energia, e ela é uma coisa de linguagem. Não existe usina hidrelétrica sem ciência, e ciência é uma coisa feita de linguagem, né? Aí o Lacan se pergunta assim, olha, a gente fala então, a usina hidrelétrica produz energia. Então, eu estou dizendo que a energia elétrica, essa que está sustentando aqui a luz, o computador, ela é um efeito de linguagem, porque a usina hidrelétrica é uma coisa, é linguagem, é uma construção de linguagem, é ciência. Aí o Lacan fala assim, mas a gente poderia se perguntar o seguinte, a usina elétrica, ela usa o que para produzir energia? Ela usa água. A água já estava lá, o rio já estava lá antes. É Aí ele verdade. pode dizer assim, então a energia, vamos pensar que a energia aqui é uma discussão sobre o real, tá? A energia, né, o real, né, a energia ela existia antes da usina hidrelétrica? energia potencial. Exato, ela é um potencial, né, que vai ser efetivado pela usina, pela linguagem. Mas eu só sei que tem uma energia potencial quando eu tenho ciência, quando eu tenho linguagem para me dizer que a energia está lá como potencial. E a partir da linguagem eu sei como efetivar, né, essa coisa que existe em potencial, ela se efetiva como real. Ou seja, por retroação. Então, por retroação, veja, é uma coisa meio mítica a gente achar que existe um real primário. É uma coisa meio mítica a gente achar que a energia sem a usina hidrelétrica, sem o aparato significante, sem a ciência, né? Uhum. Então, Mas uma vez que a hidrelétrica é construída, deixa de ser mítico, e por isso, retroação por é retroação, potencial. a gente, com os pés da linguagem, né? A gente pode dizer, não, havia energia lá no Rio. Sempre houve. Veja o paradoxo, né? É igual a metáfora do vaso, né? Isso, O vaso está lá no barro. Quer dizer, o buraco do vaso, o vazio do vaso está lá no barro, né, gente? Só A que gente vai ver, ninguém, né? agora que trouxe essa metáfora do vaso, né? Se o real do gozo, né, da ginga é uma coisa irrepresentável, o que vai aparecer de da ginga na linguagem é esse vazio, né? A gente vai chegar nessa metáfora aí do barro. Do vaso. Beleza. Muito bom. Obrigado. Tá. Mas você vê que aqui essa coisa da retroação, que é o Nachtraglichkeit do Freud, se um só a posterior, a posteriori, ou seja, a gente só tem alguma compreensão se a gente tem um material lá na frente que, por retroação, a gente consegue saber o que estava lá atrás. Mas veja. Antes disso é mítico. Inclusive, a libra de carne é mítica. É mítica. Né? Fizemos toda essa coisa por conta disso aqui. A orientação primeiro a defesa, ele está dizendo... Não, peraí. Sim. A defesa é uma orientação primeira do ser. A gente só pode dizer que a defesa é uma orientação primeira do ser, tem um problema só a partir da linguagem. Só depois que o Lacan teorizou isso tudo que ele teorizou até agora, que eu posso dizer, epa, tem alguma coisa... Né? Eu posso dizer assim, tem uma orientação primeira ali, desde o início, antes de entrar na linguagem, tem uma defesa contra o real. Por que ele vai dizer que tem uma defesa contra o real? Porque, olha, esse gozo aqui encarnado no conceito da ginga, esse gozo real, ele é um gozo excessivo, ele é um gozo insuportável, ele é um gozo absoluto. Então, de repente, o Lacan fala assim, desde as origens, né? Desde lá das primeiras orientação do ser, já é uma defesa contra esse excesso, contra essa coisa, esse gozo real que é destrutivo, que é um gozo impossível, que é um gozo letal. Né?
Isso tem Freud já, né? Quando Uhum. Freud pensa assim, que uma satisfação total da pulsão seria a morte, né? Isso. Seria Muito bom. destruição. Eu diria que essa orientação primeira do ser, quando o Lacan formulou isso, é tipo a energia elétrica, né? Depois que a gente está na linguagem, a gente fala, não, tinha uma energia lá no Rio, né? Verdade. Tá. Vamos aí para o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. No seminário A Ética da Psicanálise, Página 12. no seminário A Ética da Psicanálise, visa-se a uma zona exterior a essa montagem, né, simbólica e imaginária que fizemos até agora, né? Então, visa-se uma zona exterior, algo que é exterior a essa montagem, que de algum modo... Mas veja, esse gozo real é alguma coisa exterior a essa montagem significante, mas de algum modo determina. Já começamos a ver aqui uma palavra muito cara ao Lacan, que é estimidade. Uma coisa que ele não se reduz à linguagem, mas de algum modo ele determina a linguagem. Ele não as leis, né, da linguagem, da cultura, não operam sobre isso, mas ele aparece no campo da linguagem como um vazio, ele aparece como impossibilidade de representação. E um outro jeito da gente pensar que esse gozo real orienta, né, ele não se reduz à linguagem, mas ele orienta a linguagem, porque ele está dizendo, olha, a linguagem, a própria linguagem, e esses conceitos que advêm da linguagem, sujeito, grande outro, é uma reação ao real, né? Que é insuportável, que é alguma coisa que extrapola, que é um excesso inadministrável, né? Insuportável, destrutivo. Então, visa-se, no seminário 7, uma zona exterior a essa montagem que, de algum modo, determina. Trata-se também de uma barreira que não é a barreira do imaginário, né? É a barreira que o real opõe tanto ao imaginário quanto ao simbólico. Vamos guardar isso, né? O real, então, eu tenho agora aqui, de um lado, o real, e de outro lado, o imaginário tomado pelo significante, então a gente poderia reduzir isso dizendo que a gente tem de um lado o real, o gozo real, insuportável, e num outro campo, algo que faz frente, que nos defende desse real insuportável, que é o simbólico, o grande outro, o campo da linguagem e das leis. Vamos pular o próximo parágrafo aí, porque é quando ele traz uma discussão que ele não dá aqui o contexto para a gente. A gente sempre pode ir atrás do contexto e tal, mas não vem ao caso agora. A descontinuidade, né, a ruptura provocada pelo seminário 7, a descontinuidade é muito mais marcada nesse paradigma do que entre os dois primeiros, que se encontram misturados nos textos de Lacan. A gente viu que o imaginário e o simbólico nunca eles estão completamente separados, apesar que só no segundo paradigma o imaginário é engolido pelo simbólico. Mas agora não, agora é uma ruptura mesmo, né? O real de um lado e o simbólico do outro, e a linguagem do outro, é uma separação radical. Tanto que eu estou dizendo que esse gozo real ele é impossível, né? Aqui temos verdadeiramente uma ruptura. O gozo passa para o real. Ele se afirma e é descrito como fora do sistema, né? Fora da estrutura da linguagem, né? E tem como traço um caráter absoluto, é um gozo absoluto. É o que permite a Lacan desenvolver todo um sistema de substituição dos termos que podem ocupar esse lugar. Aí ele vem aqui com a história do vaso. Tem um certo saltinho aqui. Esse paradigma não é mais ligado ao modelo da rasura, do significante, que se abre a uma... Denegação. Não, Alferbung não é denegação, é... Não? Peraí, confere. Cadê a Elke com o alemão? Peraí, cadê a Elke? Peraí, eu tenho que conferir. Eu estava na minha cabeça que isso aqui é o termo traduzido em português como subsumir. Suprimir, guardar e levar. Eu que anotei errado. Você supera e mantém alguma coisa. Olha, acredita em mim, não vem ao caso isso aqui agora, né? Deixa isso para lá. O que ele vai dizer é que para falar agora, né, desse gozo real em oposição à linguagem,
né, como uma ruptura, ele vai trazer para a cena o modelo do vaso, que é da Jing, que está num texto do Heidegger que chama da Jing, né, a coisa. Ele diz aí, ele pega emprestado do Heidegger, só que tem um outro sentido em Heidegger que eu nem sei qual é, muito bem. O vaso é um objeto criado que aparece como um a mais no mundo. Veja, quando você faz um vaso, vamos pensar coisas assim bem, quando o oleiro faz o vaso, ele introduz um objeto, ele introduz um a mais no mundo. Não tinha um vaso e agora nós temos um vaso. Ele tem, ao mesmo tempo, paradoxalmente, a propriedade de introduzir o menos, e por isso mesmo a possibilidade de preenchê-lo. Ele introduz um objeto no mundo, né, o vaso, ao ser feito, né, pelo oleiro, ele introduz um objeto, que a gente chama de vaso, mas ele introduz uma coisa a mais e uma coisa a menos, ele introduz um vazio, entende? Se você olhar para um lugar em que não tem nada, você não fala que, né, talvez você diga que não tem nada aqui, ou eu aponto para o chão, o que você vê aqui? Chão. Mas o vaso, o contorno do vaso, né, ele introduz uma coisa que é de vazio. A gente diz assim, o vaso está vazio, né? Ou o vaso está cheio. O vazio foi ocupado por alguma coisa. Então, a gente pode... vou sair um pouquinho do texto. A gente poderia ter uma grande metáfora que a gente tem aqui, e que a gente vai trabalhando isso aqui aos poucos. A gente pode pegar a borda do vaso como a linguagem. E o vazio, uma vez que não dá para introduzir esse gozo real da Jing na linguagem, da Jing aparece na linguagem como um vazio. Então, a metáfora do vaso é o seguinte, a borda do vaso é a linguagem. A linguagem, né, o significante, o simbólico, ele contorna esse vazio. Uma vez que ele não pode representar a da Jing, entende? Como que da Jing aparece? Aparece como um vazio na linguagem. Ou seja, como uma coisa que não pode ser representada. A gente dá um nome para isso, né? Da Jing. A gente dá um nome para isso, gozo real. Mas isso, na verdade, é uma coisa que extrapola a linguagem, né? Então, né, é uma espécie de vazio, né, essa imagem do vaso é um vazio contornado pelos significantes, né? Já que a coisa como tal, o real como tal, é irrepresentável. Veja como esse representável, que é o real, que é da Jing, só, digamos assim, ele é representável pelo vazio. Veja como, de novo, a gente pode trazer aqui agora a discussão do que o Ribamar até adiantou ali, a discussão, né, se existe um real primário, é uma defesa primordial, né, uma orientação do ser contra o real, né, que precede, né, a linguagem. A gente pode abrir essa discussão de novo, porque, veja, como que eu posso dizer que tem um vazio se eu não tiver a borda, que é a linguagem? Como que eu posso dizer que tem um vazio, que eu posso localizar um vazio e falar de alguma coisa que não se restringe à linguagem, se eu não tiver a linguagem, né? E lembra que linguagem em psicanálise lacaniana tem a ver com lei, tem a ver com a ordenação da cultura, tem que a ver com as diretrizes da cultura, com a tradição. Então, linguagem e lei caminham juntas, né? Eu vou pegar um exemplo aqui no próprio Lacan, se linguagem e lei, né, caminham para e passo. Vou pegar um exemplo, uma coisa que o Lacan traz aqui para a gente ver como que não dá para pensar nesse ser primordial, num real primordial, senão a partir da linguagem. Por retroação, esse real é sempre secundário à linguagem. No seminário 7, o Lacan faz uma coisa muito curiosa. Ele vai lá está na página, pelo menos na minha edição, mas não precisa procurar isso aí agora. Na minha edição está na página 106 do seminário 7. O Lacan pega o discurso de São Paulo Apóstolo, de Paulo Apóstolo, na Epístola aos Romanos, na Carta aos Romanos, no
capítulo 7, entre os versículos 7 e 11, o Lacan pega exatamente como está escrito, só que no texto do Paulo Apóstolo, Paulo Apóstolo usa o termo pecado. E aí o Lacan reescreve na página 106 e troca pecado por coisa, por dasding, por, né, essa coisa irrepresentável, gozo real. Na Bíblia, tá assim, ó, vai ter uma diferencinha aqui por conta das traduções. Só o comecinho do texto aqui, tá assim, ó. Que diremos, pois, é a lei pecado, né? A lei é pecado? Não, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. A lei é o pecado? Não. Mas eu só posso conhecer o pecado pela lei, né? Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, né? Aquilo que eu, né? O imoral, o ilegal, né? Se a lei não dissesse, não cobiçarás, né? Então eu não conheço esse pecado aqui de não cobiçarás, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, né? Não cobiçarás, senão quando foi enunciado a lei, não cobiçarás. Não tem pecado sem a lei. Eu não tenho como eu conhecer o pecado se não tiver a lei. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Porque sem a lei estava morto o pecado. Olha só, a concupiscência estava morta sem a lei, né? E eu, isso é Paulo apóstolo, hein? E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado. E eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. E a gente sabe que, pelo menos, o pecado, né, a gente tem um nome disso no cristianismo, né? Você tem pecados e tem pecados que é a morte no sentido de que não tem salvação mais, né? Há determinados pecados que condenam alguém à morte no sentido de eu não vou viver uma vida para além dessa, né? Mas o que tem de essencial é isso, né? Eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Então, assim, se eu pegar a concupiscência, né? O desejo sensual, né? Como algo da ordem do real, eu posso dizer que eu só conheci o real por meio do mandamento, por meio da lei, por meio da linguagem. Aí o que faz o Lacan, né? Espertinho, ele pega e troca por coisa. Aí como que fica na página 106 do Seminário 7? É a lei a coisa, né? Ele trocou, né? É a lei o pecado, né? É a lei a coisa, dasding, o gozo real. A gente tem que lembrar que é isso tudo, né? Esse excesso, essa coisa, de modo algum. Mas eu não conhecia a coisa senão pela lei. Porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Foi a coisa, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo mandamento, excitou em mim todas as concupiscências, todos os excessos, porque sem a lei, a coisa da Jin estava morta. Quando eu estava sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o mandamento, a coisa da Jin recobrou a vida, e eu morri. Assim, o mandamento que me devia dar a vida conduziu-me à morte, porque eu não encontro com Dajing, e se esse encontro fosse possível, né, resultaria na morte, na destruição. Porque a coisa, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me, e por ele me fez desejo de morte. Aqui, desejo de morte, aí o Lacan já deu uma, né, em São Paulo não tem desejo de morte. Mas é o único lugar em que ele acrescentou alguma coisa. De resto, ele só substituiu coisa da ginga, o gozo real, colocou no lugar de pecado.
Então, o que mais importa é quando assim, ó, a lei é a coisa, a lei é da Jing, de modo algum. Mas eu não conheci da Jing senão pela lei. Né? Então, assim, veja, né, a gente volta àquela discussão, quando ele fala de uma orientação essencial do ser, que diabo de orientação essencial do ser é essa, se eu só conheço da Jing pela linguagem? Como que eu conheço da Jing pela linguagem? Quando a linguagem aqui na metáfora do vaso, né, quando aparece alguma coisa lá, um vazio irrepresentável. A linguagem, pela linguagem eu consigo até bordejar esse irrepresentável, mas eu não consigo dar sentido a ele. Eu não consigo fazer ele funcionar a partir de uma lei, né? A partir da lei da linguagem, eu posso dizer, tem da Jing, tem esse gozo real, que é um gozo que ele é excessivo, que ele está para além da lei. Para vocês poderem comparar, porque é muito divertido isso, tá? Eu não sei se vocês sabiam que tinha um parágrafo inteiro do Lacan, que ele não conta que é da Bíblia, mas está na Bíblia. Conta. Ele conta ali, né? Ele conta. Eu não lembrava que ele contava. Mas só para vocês poderem comparar os textos, eu vou mandar o do Romanos 7 e o do Lacan. O primeiro é da Bíblia, o segundo é do Seminário. Tem algumas diferençazinhas, porque é uma tradução, né, e a outra é outra tradução. E tem porque também o Lacan, no final, ele desejo de morte, aí ele acrescentou. Né? Mas de resto, ele substituiu a palavra pecado por coisa, por dar agir. Então, veja, eu estou autorizado em Lacan a dizer que o próprio Lacan, quando fala de uma orientação primordial do ser, uma orientação primeira do ser, ele está falando de uma coisa que é complicada falar a partir do próprio Lacan, né? Porque eu só posso dizer a partir da linguagem que, né, a partir da linguagem eu digo, né, antes da linguagem, né, existia lá uma defesa, né, contra o real, contra o Dajin, contra esse gozo excessivo, insuportável, né? Ó, mandei aí do grupo, tá? O primeiro é Romanos 7, o segundo, Seminário 7 Lacan, página 106. Diga, Helena. Me fez muito pensar se essa introdução do real também não é um movimento meio Heimlichiano do Lacan, né? Sim. Introduzir, né, uma outra possibilidade que vai além do, digamos, do não essencialismo para algo que está além da questão do essencialismo e do não essencialismo e introduzir uma surpresa, né, uma abertura para que também não nos fixemos demais no paradigma que seja relacional de base, né? Por que não pensar outras possibilidades, né? Concordo com você plenamente. E eu sou antropóloga de base, né, e eu trabalhei, inclusive, com culturas que tinham, digamos, acessos para além da linguagem, acessos, digamos, disciplinares, técnicos, tecnológicos, simbólicos para aceder a esses gozos reais de uma maneira controlada, né? A gente pode pensar no xamanismo, podemos pensar nos yogis também, né, que eu estudei. Tá. Então, não sei, eu acho que esse choque epistêmico que o Lacan introduz aqui pode também abrir novas possibilidades de pensar para além de uma fixidez nesse paradigma não essencialista, porque é uma discussão europeia também, entre essencialismo e não essencialismo. Se eu pegasse, por exemplo, Nagarjuna no budismo, né, eu não vou lembrar direito, eu não vou explicar Nagarjuna aqui, que é super complexo, né, mas não é o não e o sim e o não, não é o a e o não há, e é toda uma questão, né, de pensar para além dessa fixidez epistêmica, que eu acho que o Lacan fez muito bem em trazer aí, né? Uhum. Eu acho que nos leva a possibilidades, né, outras. Bom, enfim, é isso. Muito bom. Muito legal isso que você falou, Lena. Muito. E já que você é antropóloga, lembra de trazer para a gente essas outras questões que nós somos completamente leigos, tá? Lembre-se sempre de trazer essas Lacaniano sabe alguma coisa de Lévi-Strauss, né? E pouco. E só. A gente está quase terminando. Tem uma coisa que essa história de que a linguagem pode, de algum modo, né, trazer a única possibilidade de trazer da Jing é como um vazio na linguagem, é como uma falha da linguagem em representar da Jing, né? Tem um trecho que desde a minha dissertação e está na minha também, tá? Esse trecho. Esse é um trecho da Clarice que nessa edição aqui, ó, com essa capinha assim da Rocco, está na página 176. O problema é que a Rocco fez outras edições.
Mas a edição que tem a capinha assim é na 176. Olha só, se a gente pensar que ela está falando de uma apreensão do real, vamos lacanizar a Clarissa, que eu já acho que já está, né? Ou claricizar o Lacan, né? Eu tenho, a gente poderia pensar assim, eu tenho o real, eu consigo capturar algo da ordem do real, eu tenho a medida que designo, e este é o esplendor de se ter uma linguagem. Mas eu tenho muito mais a medida que não consigo designar. A realidade, vamos pensar que o real, né? O real é a matéria-prima. A linguagem é o modo como vou buscá-lo e como não acho. Não o acho. Mas é do buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia e que instantaneamente reconheço. A linguagem é meu esforço humano. Por destino, tenho que ir buscar com a linguagem e por destino volto com as mãos vazias. Vazias. Mas volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção de linguagem é que obtenho o que ela não conseguiu. Quer dizer, isso é o máximo que a gente consegue, né, dessa dimensão do real, né? Né, eu volto de mãos vazias, como o vazio do barro, né? Se a gente pensar no vaso como a linguagem, né? A linguagem faz um contorno em torno do que ela não pode representar, né? Então, se é possível, não é à toa que isso é uma elaboração do próprio Lacan. Ele vai dizer assim que a arte, aqui a gente está lidando com arte, né, literatura, o Lacan diz que a gente vai falar disso melhor da próxima vez, mas ele fala o que a ciência faz com o vazio, com esse irrepresentável, né, com o real, o que a religião faz com isso e o que a ciência faz com isso. Cada um tem uma posição diferente, né? Só vou adiantar, ele diz no seminário 7 que na arte, a posição dela, ela não nega o vazio, ela não dribla o vazio, ela não foge do vazio, ela não tenta escapar, que ela contorna o vazio. E ao contornar o vazio, né, de algum modo a arte aponta para o real, né? Deixa eu só pegar. Eu detesto quando gente como o Miller, sei lá quem, né, esses caras não dizem onde estão as coisas, né? Essa elaboração sobre a arte, mas também sobre a religião e a ciência, está na página 162, a partir da página 162. Do seminário 7 do Lacan. Toda arte se caracteriza por um certo modo de organização em torno desse vazio. Está no penúltimo parágrafo, né? A gente vai ver que a religião, ele vai falar que, já posso antecipar, ele diz que a religião evita o vazio, né? Ela evita o vazio, por exemplo, quando ela dá explicações sobre uma coisa que também está para além da linguagem, que é a morte. A religião explica a morte, ela dá uma solução para a morte. E ele diz, é engraçado isso, né? Eu acho que é uma coisa muito nova. Ele diz que a ciência, o discurso da ciência, ele é parente da paranoia, porque ele foraclui, né? Foraclui é um mecanismo da paranoia, da psicose. Ele diz que a ciência foraclui o vazio, porque, veja, e a ciência, isso não é exatamente uma crítica à ciência. Nossa, o Lacan está esculhambando agora com a ciência, né, ao aproximá-la da psicose. É porque, assim, se na psicose não tem vazio, porque o psicótico não tem vazio, né? O vazio está fora cluído. Então, assim, o psicótico, ele se coloca numa posição de quem sabe dizer tudo, né? Inclusive ele tem certeza de tudo. A ciência, ela se aproxima dessa posição, mas não é que a ciência diz que ela já sabe de tudo. É que a ciência, a posição dela é a seguinte, ao contrário do Lacan no seminário 7, está dizendo que tem um real, uma coisa que não pode ser explicado, eu posso me referir a partir da linguagem, mas eu não posso explicar, não posso aprender pela linguagem. A ciência diz assim, ó,
tem coisas que não são explicáveis ainda, né? alguma Mas coisa a será. ciência não diz assim, tem um real aí que é inexplicável. Não é explicável ainda, né? Então veja que é diferente, né? E a gente pode dizer que a posição da psicanálise ela está próxima da arte, né? De um contorno do real, nem de uma evitação do real como a religião, nem de uma fora-clusão do real. Vamos ficar por aqui, então a gente parou na página 13, a gente volta na página 13, daqui a 2 semanas. Eu vou mandar para vocês lerem essa parte do seminário 7, que está na página 162 e 163. Vale a E pena ler. 164. E 164. Vale a pena ler. É realmente muito interessante aquela discussão de ciência e arte. Beijo para todo mundo. Bom Tchau, descanso. pessoal. Até Obrigada. daqui a 2 Beijo, semanas. gente. Foi ótimo. Obrigada pela participação de todo mundo. Boa noite, obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau, pessoal. Boa noite a todos. noite.